A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém. O Senhor tem enfatizado no livro de Deuteronômio com respeito à idolatria, muitas vezes. Agora o Senhor está falando sobre os falsos profetas. E está dizendo que esses falsos profetas fazem prodígios e fazem profecias. Mas se aquele prodígio, aquela profecia vai conduzir você à idolatria, trocar Deus, o Criador, por outro Deus que não é Deus, que é uma imagem de escultura, que é um astro celeste, este é o falso. Mas ele fez o prodígio, aconteceu o milagre. Mas se aquilo vai conduzir você a trocar a adoração a Deus e se curvar diante de qualquer divindade que não é o Senhor, o Criador, ele é falso. Quando Moisés foi enviado lá no Egito para libertar o povo, Deus já tinha mostrado para Moisés que o cajado na sua mão se tornaria em serpente. E ele ficou assustado quando a primeira vez que ele viu o cajado se transformar numa serpente. E ele pegou pela cauda e se transformou de novo no cajado, no bastão. Quando ele chegou lá no Egito, ele fez esse primeiro sinal na frente de Faraó. Os conselheiros, os magos, os feiticeiros, os necromantes do rei, do Faraó, jogaram seus cajados e elas também viraram serpentes. Tá vendo? Mas que coisa! Tem o poder para fazer um pedaço de pau virar numa cobra? A serpente de Moisés engoliu as serpentes do Faraó. Ficaram sem cajado. Mas o Senhor está mostrando. O diabo ele não tem autoridade. A autoridade foi entregue para a igreja, o povo de Deus. Mas ele tem poder. Ele é um dos primeiros anjos criados por Deus. Ele é um querubim que perdeu acesso ao Éden de Deus, porque ele se rebelou contra Deus. E hoje ele tem acesso ao terceiro céu, da onde ele será expulso pelo povo de Deus. Aqui o Senhor está incluindo os falsos profetas. Depois da idolatria, o maior risco é você ser enganado por aqueles que se dizem serem enviados de Deus. Aqui o Senhor está dizendo que eles farão profecias e farão sinais. Mas se eles convidarem você para adorar Ele, tocar nele como se fosse o Senhor, servi-lo a Ele como se fosse o Todo-Poderoso, o homem de Deus, cuidado, não se deixe enganar. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Puxa, eu posso ouvir a voz de Deus como o povo de Israel ouviu lá no Monte Sinai? Sim. Aonde? Dentro de nós. Se você creu e chamou o Senhor, ou se você não creu e você crê e chamá-lo, Senhor Jesus, ó Jeová Deus, entra dentro de mim. Você vai se tornar a habitação, a morada de Deus, a igreja, o corpo de Deus, o templo espiritual. E você pode ouvi-lo, é só você se curvar diante dele e conversar com ele. Ele vai te ouvir, mas você também vai ouvir ele, você vai se achegar a ele. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. Por quê? Porque ele desviou o povo
de adorar a Deus para adorar qualquer coisa que não é o Senhor. Muitas vezes as pessoas levam a adoração própria. Pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Qual é a sentença para os falsos profetas? Morte. A primeira morte é a morte espiritual. A pessoa é seca, não tem a presença de Deus e nem a sua unção. Mas hoje, há falsos profetas que conduzem multidões após si. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão do teu povo. Difícil, né? Porque primeiro ele falou sobre um falso profeta, que não tem nada a ver com a sua família, mas agora o Senhor está dizendo que até a nossa própria família, nosso próprio pai, mãe, esposa, irmão, marido, nora, sogro, sogra, cunhado, pode convidar a gente para ir servir os deuses deles, falsos, imagens de escultura. O Senhor está dizendo, não dê ouvidos, não faça isso. Não poupe os seus olhos. Serão mortos como os falsos profetas, porque é um falso profeta dentro da sua casa. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Qual é a coisa má? Idolatria. Sendo introduzida agora na nossa vida ou no nosso meio, por meio de falsos profetas e daqueles que não servem o Senhor. Uns homens, filhos do diabo, de Satanás, de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e servamos outros deuses que não conheceste. Agora aqui não é o falso profeta, não é os da casa, mas agora é uma outra classe, os filhos de Satanás, que é enviado por toda a terra para seduzir as nações. Então inquirirás, e informar-te-ás, e com diligência perguntarás, e eis que sendo esse negócio verdade, e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela e a tudo que nela houver, até os animais. Aqui os filhos de Satanás, os filhos de Belial, conduziram todo um povo, uma cidade, a seguir atrás de falsos deuses. Invocar espíritos que não é o de Deus. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. A cidade vai ser destruída. Também nada se pegará à tua mão do anátema, daquilo que as pessoas usaram como idolatria, mesmo que for ouro, qualquer coisa, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. O Senhor diz assim, eis que eu estou à porta e bato.
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Abri a porta e ele vai entrar e vai cear com você. O Senhor está advertindo agora contra os falsos, que pode estar até dentro da nossa própria casa. E aí, o que eu faço? Você precisa ser forte. Você precisa se posicionar pelo Senhor, o Criador. Não ceder. Porque se nós cedermos, nós seremos punidos por Deus. Porque aí o Senhor não é o nosso Senhor. Ele não é o nosso único Senhor. Mas nós pegamos muitas coisas falsas e colocamos na nossa vida. Senhor Jesus, quem pode nos livrar de sermos os falsos profetas? De sermos os filhos de Belial? Quem pode nos livrar de sermos os da nossa casa que conduz a nossa família para a destruição? Só o Senhor pode nos salvar de sermos tais. Só o Senhor pode nos salvar dos tais. Salva-nos, Senhor, dos falsos profetas. Salva-nos, Senhor, dos falsos irmãos. Salva-nos, Senhor, daqueles que são os filhos de Satanás. Ajuda-nos, Senhor, a termos discernimento e nos apartarmos, Senhor, de todos aqueles que nos vêm a desviar do Teu caminho, do Senhor, da Tua palavra. Só o Senhor pode salvar o seu povo. E é isso que nós te pedimos no Teu glorioso nome. Amém. Que Ele te abençoe. Como que você vai saber se uma pessoa é falsa ou não? Se ela está te conduzindo você para fora da presença de Deus ou não? Não tem outro caminho. Se você ler a palavra todo dia, comer ela, você vai estar vacinado. Esse vírus não vai pegar em você. Mas se você não ler a palavra, você ficar ouvindo o que os outros falam e você não examinar, que aqui o Senhor está falando que é para examinar. Quando você vê uma situação, examina, vai lá, olha, examina, inquire, aí depois você toma a sua decisão. Mas se você não ler a palavra, que discernimento você vai ter? Só Deus pode fazer isso na nossa vida. Glória ao Altíssimo. Aleluia.